Esse daqui é o primeiro conteúdo da nossa disciplina, né, da retomada, especialmente depois que a gente parou as atividades. E o foco dessa apresentação é a gente relembrar onde estava, o que a gente já tinha visto, e especialmente focando nas técnicas que foram estudadas, porque é a coisa que a gente vai utilizar mais, né? Tem alguns outros tópicos que vão ser citados aqui, mas eu vou me concentrar mais em restabelecer as técnicas que a gente já viu, que são as técnicas mais frequentemente utilizadas para demonstrar teoremas, e exemplificar novamente essas técnicas. Esses são todos os pontos por onde a gente vai passar, certo? Em princípio a gente vai relembrar onde a gente estava. A gente começou discutindo terminologia de teoremas e demonstrações, né? Aqui tem várias palavras importantes que eu não vou detalhar novamente aqui, mas a gente falou especialmente o que é realmente um teorema, o que é uma proposição, o que é uma conjectura, em que a diferença delas de maneira geral é se elas têm uma prova ou não, qual é a importância que a gente dá para aquela afirmação, né? Por exemplo, todo teorema é uma proposição, mas normalmente o que a gente dá status de teorema é quando a proposição é particularmente importante para o trabalho que a gente está fazendo. E um lema, por exemplo, normalmente tem um papel auxiliar, né? Ele não tem tanta importância assim, ele é enunciado mais para ajudar a demonstrar os teoremas depois. A gente falou no corolário também, que é quando a gente tem uma afirmação que segue diretamente da prova de outro teorema e não precisa de prova por conta própria. Todos esses tópicos eles estão discutidos no livro, é um parágrafo relativamente curto da seção que nós vamos precisar utilizar aqui, que vai ter a leitura como atividade desse tópico, e por isso eu não vou me concentrar muito nesse ponto, né? Da mesma maneira, a diferença entre provas formais e informais, o importante para a gente é que o tipo de demonstração que a gente faz na disciplina, né, é um meio termo entre as duas coisas. A gente utiliza linguagem natural, escrevendo as demonstrações em português, como se fossem realmente argumentos, explicações das coisas em português, mas se atenda aos critérios técnicos mínimos ali. A gente precisa utilizar as técnicas, a gente precisa tipificar variáveis, né, dizer em que conjunto elas estão quando a gente declara. A gente precisa justificar os passos que está tomando, né, se a gente está usando uma definição, se a gente está aplicando outro teorema no meio do caminho. E nós vimos as primeiras técnicas. Nessa semana a gente não vai nem ver todas as técnicas que a gente tinha visto antes, por uma questão de concisão e de como elas funcionam juntas, né? Tem uma outra coisinha que vai ficar para a semana que vem, junto com as técnicas que realmente tinham faltado ver. Mas aqui a gente fecha um ciclo adequado para esse momento. Então, quando a gente olha para as técnicas de demonstração de forma individual, quando a gente olha separadamente para elas, cada uma delas ela se propõe a um certo tipo de enunciado, que é uma questão de estrutura do texto, né? É uma questão, sempre é um conectivo lógico ou um quantificador de variáveis. É sempre uma dessas duas coisas. E quando a gente começa a quebrar essas afirmações, a gente sempre vai ter uma estrutura lógica que vai ser o quantificador principal ou o conectivo principal, se for uma fórmula sem quantificadores. Ou pelo menos, bom, depende muito da estrutura delas, né? Às vezes essas coisas estão alinhadas de formas muito diferentes. Mas sempre a gente olha para qual é a estrutura principal. Aqui, relembrando que o quantificador universal, né, o para todo, ele funciona como se fosse uma conjunção de fórmulas aplicadas em todo o domínio, e o quantificador existencial funciona como se fosse uma disjunção, como se fosse um ou. Então, de certa maneira, o que a gente está olhando aqui sempre é para o conectivo principal, seja ele apareça na forma de quantificador ou realmente como um dos quantificadores da lógica proposicional que foram estudados em matemática básica. Mas toda técnica ela vai se concentrar nisso, ela precisa de um elemento específico na estrutura da afirmação, e quando a gente identifica isso, qual é esse elemento, qual é o conectivo principal, né, conectivo ou quantificador principal da afirmação, a gente sabe quais são as técnicas que estão disponíveis para lidar com aquela situação.
E uma vez que a gente identifique isso e a gente comece a aplicar a técnica, o que a gente vai ter, né? Sempre ela vai permitir a gente levantar algumas hipóteses, que vai dar o começo de um pedacinho de prova ali, né? A gente pode ter pedaços de provas dentro de outras provas maiores. E cada técnica ela vai fazer isso pra gente. Ela vai dar pra gente algumas hipóteses que vão marcar o começo do uso daquela técnica. E elas vão dar pra gente um objetivo novo que é mais simples do que o objetivo que a gente tinha antes. Então sempre a gente tendo uma afirmação para provar, a gente identifica lá qual é o quantificador conectivo principal, e escolhe uma técnica, e essa técnica vai fazer pra gente, né, o trabalho que ela vai fazer pra gente é dizer pra gente, se você supuser essas hipóteses com base na estrutura da sua frase, e a partir delas, usando essas hipóteses junto com as que você já acumulou, você puder concluir esse outro objetivo, que nos dois casos, tanto as hipóteses quanto o objetivo são mais simples do que a afirmação que você tinha antes, você consegue concluir a afirmação que você tem nesse momento. Aqui a gente está falando de uma maneira bem abstrata, mas a gente vai ver exemplos com algumas técnicas em que eu posso apontar isso de maneira mais objetiva. Mas o custo, né, que a técnica promove para a gente aqui, né, ela dá para a gente essas hipóteses, que é sempre uma coisa muito boa ter hipóteses a mais, isso facilita o trabalho, porque são coisas que a gente apenas assume e pode utilizar para tirar conclusões, mas o custo disso é exatamente que ela deixa um espaço em aberto que a gente precisa descobrir como preencher, que é o caminho entre essas hipóteses novas e o objetivo novo que ela criou, né? E aí esse objetivo novo, ele da mesma maneira, ele é uma afirmação que pode ter também conectivos, pode ter quantificadores, e aí quando a gente identifica qual é esse objetivo dado por uma técnica, a gente utiliza outra técnica, de maneira geral encadeando provas, né, de afirmações menores para poder demonstrar o teorema original que a gente tem. Certo? Na maioria dos casos, como a gente vai ver, o que a gente utiliza aqui é prova de generalização e alguma prova de condicional, que a gente tem 3 opções nesse caso. São as técnicas mais comumente utilizadas porque a generalização com condicional é o formato mais comum, mais frequente para os teoremas. Então, quando a gente junta essas várias técnicas, né, que a gente vai estudar, isso permite que a gente demonstre todo tipo de teorema. Basicamente porque a gente tem técnicas especializadas ali em cada tipo de conectivo, em cada tipo de situação que pode aparecer no teorema. E se a gente aplica a técnica certa na situação certa, né, uma técnica adequada para cada situação, a gente consegue destrinchar todo e qualquer tipo de estrutura que a afirmação do teorema possa ter. Certo? A gente vai se referir às vezes aqui a um trecho de prova que faça parte de uma outra prova maior como uma subprova. Nós podemos fazer isso. Eu acho que o livro em particular não utiliza essa nomenclatura e normalmente eu também não utilizo, mas ela pode ser útil em algumas situações, em especial nesse momento para realizar, para perceber que é o que está acontecendo aqui, né? A gente tem provas como parte de outras provas maiores. E aí nesse sentido, muito parecido com o que a gente faz em programação, né? Cada técnica ela vai ter um escopo. Da mesma maneira que quando a gente está programando, que a gente cria uma variável, um laço ou uma função e a gente declara variáveis locais, né? E a gente tem ali um tipo de saída, né? A gente tem uma conclusão para aquela função, que é o valor de retorno dela. É completamente análogo ao que acontece com essas técnicas, certo? A gente poderia realmente entender essas técnicas como se elas fossem funções em programação, em que ela tem um parâmetro que é a estrutura do tipo de afirmação que ela, né, é a afirmação que ela vai provar, e ela requer que essa afirmação ela tenha uma estrutura mínima, da mesma maneira que qualquer função que a gente escreve, a gente diz qual é a estrutura da entrada, né? Se é um inteiro, se é um par de inteiros, se é um vetor, a gente sempre diz qual é o tipo da entrada. E a gente pode pensar dessa maneira, realmente, cada técnica dessas é como se fosse uma função programada,
que o parâmetro dela requer uma certa estrutura da frase que a gente está querendo provar com essa técnica, e ela retorna para a gente o que a gente deve assumir e o que a gente deve concluir no lugar. Ela retorna para a gente um parzinho de coisas, né? Um conjunto de hipóteses e um novo objetivo. Como esse objetivo também tem uma estrutura própria, né? A gente pode em seguida tentar aplicar uma outra função, é a mesma ideia. E aí cada pedaço desses daqui, no caso, não apenas no sentido no sentido de função de programação, como eu exemplifiquei, mas realmente quando a gente escreve uma demonstração, o ponto que vai de onde a gente estabelece as hipóteses até a gente ter a conclusão daquela aplicação da técnica, ela também é uma forma de escopo, ela também vai ser chamada de escopo. Então, quando a gente quer demonstrar um teorema, a gente precisa passar por alguns passos mínimos, certo? O primeiro deles é uma questão de interpretação de textos. A gente precisa analisar a estrutura da proposição, a gente precisa entender o que está sendo afirmado ali. E, embora não tenha aqui uma receita de bolo para isso, né, porque a gente está falando basicamente da língua portuguesa, sempre vai existir muitas maneiras diferentes de falar a mesma coisa. Existem alguns pontos que a gente identifica como padrões que podem ajudar nesse trabalho, certo? Mas o trabalho o primeiro trabalho é de análise da afirmação que a gente quer provar, para decompor, né, identificar onde é que estão os conectivos, o que é o conectivo principal, e a partir disso a gente vai saber quais técnicas pode utilizar e a gente pode escolher uma delas. Aí quando a gente escolhe a técnica, a gente levanta as hipóteses, é a técnica que vai dizer para a gente, né, baseado na própria afirmação e na estrutura delas, o que a gente deve supor, a gente extrai isso lá da afirmação, e ela vai dar para a gente realmente esse objetivo. Então, em seguida, depois de levantar as hipóteses, a gente precisa desenvolver uma prova para esse objetivo, para essa nova proposição que foi dada pela técnica. Quando a gente termina isso, a gente conclui que realmente esse objetivo ela segue das hipóteses, certo? Inevitavelmente, o primeiro passo é uma questão de interpretação de textos. E a gente vai ver alguns formatos comuns, né, para os tipos mais frequentes de teoremas, mas é uma lista não exaustiva, porque não dá realmente para ter uma lista exaustiva, né? Sempre a gente pode pensar numa maneira um pouquinho diferente de escrever as coisas. A língua, qualquer linguagem natural, como a língua portuguesa, vai permitir isso. E aqui o que realmente vai ser a prova do teorema são esses passos de 3 a 5, né? A partir do levantamento de hipóteses até a conclusão do objetivo que a técnica propõe para a gente. Os primeiros passos continuam sendo inevitáveis, os passos 3 a 5 dependem dos dois primeiros, em particular de que técnica a gente escolhe. Certo? Esse item 4 está marcado com asterisco, né, porque ele é uma parte aberta na prova, nesse sentido. A técnica ela dá para a gente as hipóteses e o objetivo, mas ela não dá para a gente o caminho que vai de um para o outro, porque isso é completamente contextual, né? A técnica, todas essas técnicas elas são baseadas em lógica, né, matemática, e completamente uma questão, totalmente a questão da estrutura da afirmação. Estrutura em termos de conectivos lógicos, em termos de quantificadores, número de variáveis e outras coisas, certo? Principalmente em termos de quantificadores e conectivos. Mas nisso, né, cada afirmação ela vai ter algum contexto. O teorema pode falar de números inteiros, pode falar sobre conjuntos, né, pode falar inclusive realmente sobre estrutura de fórmulas lógicas, sobre conjuntos de strings. O teorema ele é livre para falar sobre qualquer coisa. Agora existem estruturas que são mais frequentes, né, estruturas que são mais comuns, e se a gente pegar teoremas diferentes com a mesma estrutura, a gente pode utilizar exatamente as mesmas técnicas. O que vai variar? Esse ponto que está marcado com asterisco, né, que é como é que a gente conecta as hipóteses com os objetivos. Né, a gente utiliza as mesmas técnicas, mas as hipóteses levantadas vão ser diferentes e o objetivo também vai ser diferente em cada caso. Então o caminho entre elas vai variar. Vai ser adaptado realmente ao contexto,
vai precisar utilizar definições específicas daquele contexto, né? E potencialmente a aplicação de outras técnicas novamente, se a gente continuar com afirmações mais elaboradas, né? Afirmações que tenham ainda quantificadores conectivos. Então, nisso, né, tendo dito isso, a gente tem principalmente dois tipos de enunciados. Os enunciados universais, que a gente pode chamar também de generalizações, são associados ao quantificador para todo, e os enunciados existenciais. A diferença aqui é uma questão semântica, certo? Um enunciado universal, ele afirma alguma coisa que precisa ser satisfeita por todos os elementos do domínio do teorema. E o existencial, ele diz que precisa ser satisfeito por alguns elementos do domínio. E alguns aqui, sempre que a gente fala alguns nesse contexto de teoremas, né, a gente mais comumente a gente vai usar o singular, a gente vai dizer algum elemento, podendo admitir plural, mas a interpretação sempre é que basta um. Se tiver um, é suficiente. Então, o existencial ele sempre vai pedir um ou mais elementos do domínio para satisfazer a afirmação dele, e o universal ele vai precisar que sejam todos eles, sem exceção. Essa é a diferença entre os dois tipos, certo? E aí, baseado apenas no tipo de enunciado, né, apenas no quantificador, portanto, a gente tem essas 4 técnicas associadas, né? A generalização, a prova existencial, a prova por contra-exemplo e a prova de unicidade. A de unicidade eu vou discutir na próxima semana, certo? E potencialmente ela fica para ser como um complemento de leitura, porque a gente não vai utilizar muito. Ela é derivada das demais, é algo até rápido passar por ela, é só uma questão de requisito quando a gente tem um teorema de unicidade, mas a coisa mais comum para a gente realmente vão ser generalizações existenciais simples, de maneira que a prova por contra-exemplo ela é uma variação da prova existencial. Quando a gente olha, se a gente for olhar um pouco mais de detalhe nesses dois tipos, né? Um enunciado universal, ele vai ter normalmente essa estrutura, ele vai... Aqui pode ser que tenha mais variáveis, certo? Não necessariamente a gente só tem uma variável, pode ser qualquer quantidade sempre, mas essa estrutura, ela está indicando, o que ela está indicando aqui de uma forma simples, né? Que todas as variáveis estão quantificadas com para todo, e que se a gente ignorar esses quantificadores, né, o que sobra tem como conectivo principal uma implicação. Essas propriedades P e Q, elas podem ser propriedades compostas, elas podem ser frases longas, elas podem ter conectivos lógicos e até mesmo outros quantificadores, portanto outras variáveis como parte dos seus enunciados, tá? Nada impede. Agora, o mínimo que a gente precisa ter realmente é uma variável para poder falar do domínio. Pode ser que precise de mais, depende da propriedade que a gente está discutindo realmente em cada caso. E essas propriedades elas podem ser bem complexas, né? A gente pode falar, por exemplo, que assim, a propriedade PX está marcando uma condição e a QX está marcando a consequência dessa condição. Então a condição ela pode ser composta, a gente pode pedir, por exemplo, está falando, por exemplo, sobre um teorema que só sirva para números primos ímpares, ou um teorema que relaciona dois números consecutivos, né? Que é quando a gente tem um número e o outro número é o primeiro mais um. A gente vai ter exemplos de todas as formas. E aí nessas situações, por exemplo, se a gente for falar sobre números consecutivos, a gente consegue resolver com uma variável só, mas a gente está falando sobre dois objetos ao mesmo tempo, então a gente também poderia desenhar isso como se fossem duas variáveis. A gente vai ver exemplos e normalmente eu vou ofertar assim, essa estrutura usando a linguagem de lógica de predicados, como a gente está aqui no slide.
e a gente vai poder apontar essas variações, né? Mas de maneira abstrata, essas propriedades elas podem ser tão complexas quanto elas precisarem. Agora esse formato aqui, o formato que a gente tem variáveis quantificadas universalmente e que, tirando os quantificadores, o conectivo principal é a implicação, é o formato mais frequente que a gente tem de teoremas. Quase sempre é isso que a gente vai encontrar. O que já ajuda bastante a gente a fazer essas demonstrações, né? Tem algumas maneiras que são mais frequentes de escrever esses enunciados, como a gente vai ver. E a chave é que eles não admitem exceção no que eles estão dizendo, né? Aqui a gente tem várias maneiras de escrever o mesmo teorema. No formato aqui, como a linguagem de lógica de predicados, a gente teria que estabelecer o que é esse predicado par, o que é esse predicado quadrado par. Formalmente a gente teria que dar definições para eles, tá? Mas no nível de intuição dá para entender o que esses predicados significam, né? O que a gente está dizendo aqui é isso: para todo x do conjunto universo, lá do domínio, se o x é par, então se ele satisfaz a propriedade de ser par, ele também satisfaz a propriedade de ter quadrado par, que é esse segundo predicado. E aí tem muitas maneiras de escrever isso, certo? Algumas dessas maneiras elas vão ser mais diretas em relação à estrutura que a gente está vendo aqui, certo? No sentido de que eles vão explicitar qual é o quantificador, vão explicitar que a gente está falando sobre um número só. Então essa primeira forma de escrever aqui, ela é bem próxima da estrutura lógica realmente da afirmação. E aí ela está sendo dita dessa forma, né? Para todo número, se este é par, então o seu quadrado é par. Aqui a gente está bem claro, a gente está usando para todo na frase, a gente está dizendo se o número é par, então o seu quadrado é par. A gente tem os elementos que indicam exatamente que é um quantificador universal e que é uma implicação. Só que realmente nem sempre o teorema vai estar escrito exatamente dessa forma, porque não é muito parecido com a maneira como a gente fala normalmente. A gente tem maneiras melhores de dizer isso, né? Se a gente olhar nessa lista, né, tem variações que vão ser muito mais próximas da forma como a gente normalmente fala. E no discurso comum, provavelmente a maneira mais frequente seria a última da lista, né? O quadrado de um inteiro par é par, que é um formato que o quantificador está implícito. Aqui a gente teria que interpretar a frase e entender que essa afirmação, para ser correta, ela não admite exceções. Se a gente tiver uma exceção para ela, né, se alguém disser isso para a gente puder dar uma exceção para ela, a gente vai dizer que não é verdade e vai mostrar a exceção. Então, esse tipo de comportamento com as afirmações indica um quantificador universal, porque a chave para o quantificador universal é que ele não admite exceções, certo? Essa terceira forma aqui é um outro exemplo interessante da gente focar, né? Ela só está dizendo se um número é par, seu quadrado é par. De maneira geral, quando a gente fala alguma coisa sobre um número, como a gente não está especificando nada sobre o número e a gente não está dizendo em potencial que basta um deles, que a gente está falando sobre um número. Se a gente não estiver falando sobre um número específico e a gente não estiver falando que é pelo menos um número, ou no máximo um número, se a gente não estiver quantificando explicitamente, isso daqui também indica um quantificador universal, porque esse número pode ser qualquer, e essa expressão qualquer, ela é associada ao quantificador universal. Como a gente está aqui na quarta maneira de escrever esse mesmo enunciado, né? Para qualquer número par, seu quadrado é par. Então tem algumas palavras, tem algumas estruturas que são associadas a esse quantificador. E a intenção aqui com esse slide, né, é exatamente exemplificar algumas das mais frequentes, né? Mas eu reforço que essa lista não é exaustiva e é um bom exercício você pegar essa lista e tentar escrever a mesma frase de outras maneiras. Isso é um exercício de interpretação de textos, certo? E não tem como a gente contornar
essa questão da interpretação de textos, né? A linguagem é muito pessoal, ela admite muitas variações e vai ser sempre isso, né? Quando a gente tem um teorema para provar, a gente precisa analisar, precisa interpretar para inclusive como ferramenta, né, para interpretar, a gente pode tentar reescrever a frase em um desses formatos e ver se ela continua realmente dizendo a mesma coisa. Essas coisas elas são instrumentos para a gente identificar o quantificador, pelo menos, qual é a estrutura principal da frase que a gente quer provar, né, da frase que a gente quer testar. Aqui vale dizer também que em vez de um condicional, às vezes pode ser uma conjunção. É o segundo caso mais comum, talvez compara todo, mas definitivamente a estrutura mais comum de teoremas vai ser essa daqui, né, de quantificador universal com condicional. E esse predicado, né, a gente poderia reescrever também de maneira mais próxima de como a gente fala, né, ao invés de usar uma notação de predicados, realmente escrever diretamente para todo x, se x é par, então x ao quadrado é par. É mais próximo da maneira como a gente fala. Inclusive, o teorema pode ser enunciado também usando variáveis, só que a gente não fala normalmente com variáveis nas nossas frases, né? Então, ao invés de dizer que para todo x, se x é par, x ao quadrado é par, a gente vai dizer todo número, se esse número é par, então o quadrado dele é par. Isso é mais próximo de como a gente fala um pouquinho. Então, de maneira geral, para interpretar isso daqui, certo? A gente considera que sempre existe. Estou vendo que o slide cortou um pouquinho, da próxima vez eu posso ajustar isso, mas agora vai ser complicado. De toda forma, assim, dá para ler até o final. Assim, essa última linha que está cortada é realmente a última linha do que tem nos slides, certo? O slide vai ser disponibilizado junto com o material do vídeo no Moodle. Então, a gente pode assumir que sempre existe um condicional ou um bicondicional, certo? Um se então ou um se somente se. O se somente se, em particular, é muito difícil de deixar implícito, é muito difícil de escrever de outra maneira, certo? São poucas maneiras de escrever isso e não tem nenhuma maneira de deixar ele implícito. É necessário dizer se somente se, ou que é equivalente, ou em algumas situações dizer que é congruente. Essas coisas sempre vão ser um significado de se somente se. Com conjunto, quando a gente diz que dois conjuntos são iguais, esse é um se somente se, de acordo com uma certa definição. Então, sempre vai ter alguma palavra-chave indicando quando for um se somente se. Não tendo essa indicação, a gente pode supor que é um condicional. E alguns teoremas, como esse do nosso exemplo, certo? Ele funciona com o se somente se. Mas a maneira como ele está escrito aqui é um condicional. A gente está dizendo só que se o número é par, o quadrado dele também é par. Funcionaria com se somente se, ele continuaria verdadeiro, tá? Mas é um exemplo mais simples para a gente lidar aqui, no formato mais comum. Então, na hora que a gente identifica esse condicional ou bicondicional, conectivo de maneira geral, né? Na lógica, esses conectivos eles precisam de proposições dos dois lados. Tem que ter alguma coisa no lado esquerdo, uma coisa no lado direito. E no caso do condicional, a proposição que está no lado esquerdo ela faz o papel de condição e a do lado direito o papel de consequência. Então, o que a gente vai ter aqui? Né? A gente vai tentar identificar no texto quais são os pedacinhos dele, quais são os trechos que descrevem coisas. Porque é sempre assim, a proposição ela vai ter um formato, ela vai afirmar algo sobre alguma coisa, sobre algum objeto, sobre algum elemento do domínio. Então a gente pega os pedaços do texto que são descrições de objetos, certo? A gente vai ver no exemplo já aqui como é que fica isso. E é possível que apareçam outras coisas, é possível escrever a frase de uma maneira mais elaborada. Eu vou corrigir esse errinho aqui, antes de mandar os slides.
Então, como é que a gente interpreta isso daqui, né? A primeira coisa é procurar o condicional. Nesse nosso exemplo, né, o quadrado de um inteiro par é par. Como eu estava falando, é muito difícil esconder o bicondicional, é muito difícil deixar ele implícito. E como não tem nada que indique aqui que é um se somente se, a gente entende que a gente pode assumir que realmente é um condicional. Na prática, o que a gente faz, certo? É assumir que é um condicional e no final a gente, depois de identificar o que seria a condição, o que seria a consequência, a gente vê se na frase esses papéis podem ser invertidos e se a frase que está sendo dita, certo? Não é se a frase ficaria correta quando a gente tentar inverter os papéis de condição e consequência. É se a frase que a gente quer provar, ela afirma isso também ou não. Se ela afirmar também é porque ela está num se somente se. Mas eu reforço que é muito difícil escrever uma frase dessas, certo? Sem que seja uma afirmação bicondicional sem explicitar o conectivo. Nesse nosso exemplo, é um se então, é um condicional simples. Então, e aí se a gente continuar olhando aqui para a frase, o que a gente está sendo, né, tem uma parte que fala sobre um inteiro par, que está descrevendo algo, né, está dizendo que existe um objeto que está sendo descrito, esse objeto ele precisa ser um número inteiro, precisa ser par. Tem duas características, pelo menos, né? E se a gente olhar nessa segunda afirmação, né, esses elementos eles estão separados na frase, mas, né, como é uma questão de interpretação, tem também uma descrição aqui, está dizendo que o quadrado desse inteiro é um número par, certo? Essas são as coisas que estão escritas aqui. Então o próximo passo é a gente olhar dessas coisas, né? O que seria a condição, né? O que precisa ser verificado primeiro, isso vai ser o lado esquerdo do condicional, e o que a gente pode obter quando a gente verifica essa primeira coisa. Então, na frase que está escrita, o que a gente vai ter, né? Primeiro a gente tem que ter esse inteiro par, da maneira como está escrito. E se a gente tiver esse inteiro par, a gente pode concluir que o quadrado dele também é par. E aí a gente tem aqui a estrutura da nossa frase, a gente encontrou como é que está o condicional. Se o inteiro é par, então o quadrado desse inteiro é par. Aqui a gente meio que seguiu, né, para encontrar condição e consequência, já considerando que a gente identificou que é uma generalização em primeiro lugar, certo? Mas no caso geral, a gente vai procurar conectivos e tudo mais. Já a primeira coisa é tentar entender o quantificador realmente, certo? Porque se é um para todo, a gente pode assumir que tem um condicional. Se é um existencial, a gente normalmente vai procurar outra coisa. Como eu vou falar aqui, a gente vai procurar normalmente uma conjunção. Que, né, nesse outro tipo, no formato mais simples, a gente vai assumir apenas que as variáveis, todas as variáveis estão quantificadas existencialmente e que os elementos que a gente está falando, né, que alguns elementos, pelo menos um elemento do domínio, ele precisa satisfazer uma propriedade, que de novo pode ser uma propriedade complexa, normalmente ela vai utilizar a conjunção, certo? No caso mais comum, ela vai ser uma propriedade com uma conjunção, porque se não tiver conjunção é muito simples, né? Existe um número inteiro. Na hora que a gente propõe, né, que a gente dá nome para uma propriedade, a gente já sabe que está descrevendo alguns objetos que são importantes de alguma maneira, né? Então, se essa propriedade ela for simples, se ela não tiver conectivos, ela se torna de maneira geral trivial, né? Existem números, não tem nada para a gente verificar aqui, né? Mas se a frase ela começar a adicionar condições, e aí cada condição que ela adiciona é interpretado como se, na maioria dos casos, vai ser uma conjunção, certo? Senão ela também vai ser indicada na linguagem de alguma maneira. Mas a conjunção é a que a gente consegue deixar mais implícita. Se a gente, por exemplo, né, existem, no nosso exemplo principal aqui, existem números primos pares.
Acabei nem escrevendo dessa forma. Por causa do plural, talvez eu escolhi não escrever dessa forma nos exemplos, né? Mas da mesma maneira a gente tem aqui muitas variações, todas essas frases dizem a mesma coisa. Todas elas são maneiras diferentes de escrever o mesmo enunciado. E o que está sendo dito aqui? Existe um objeto que é primo e é par. Existe um elemento do domínio. Objeto é a palavra mais abstrata que a gente pode falar aqui, certo? Quando a gente não especifica o domínio, né? Se a gente estabelecer que o domínio aqui é nos números reais, a gente precisaria talvez anotar isso, né? Mas se a gente assumir que é nos números reais, o que a gente estaria dizendo é que existe um número real que é primo e par. Se a gente estabelecer que é nos inteiros, existe um número inteiro que é primo e par, certo? E mudar o domínio muda a avaliação do próprio teorema. Se a gente escolher os irracionais, por exemplo, ela vai falhar, porque não tem nenhum... Os irracionais não são inteiros. E tanto para ser primo quanto para ser par é requerido ser um inteiro em primeiro lugar. Então, de maneira geral, né, o domínio é também uma questão de interpretação com frequência. Né, a gente pode, no primeiro formato está escrito aqui, existe um número primo par, a gente pode assumir que é o domínio de todos os números. Funciona, certo? A gente pode usar a linguagem da própria frase, mas às vezes o domínio também vai estar implícito. Tem muitas maneiras de dizer isso, certo? Algum número primo é par, existe um número que é primo e par. Existem muitas maneiras de dizer isso, né? Ao menos um número é simultaneamente primo e par. Simultaneamente sempre vai indicar uma conjunção. E vejam que se a gente remover essa palavra simultaneamente, a frase continua fazendo exatamente o mesmo sentido, né? Essa palavra está aí para destacar a conjunção, mas ela não é necessária. Há números que são primos e pares, como eu comentei antes, né? O plural é admitido nessas frases. E mesmo que ela esteja escrita como plural, se ela não quantificar explicitamente, se ela não disser existem pelo menos 2 números primos pares, se ela não der um número para esse mínimo, a interpretação sempre mesmo que esteja no plural, a interpretação sempre é pelo menos um. Se o enunciado demandar pelo menos 2, ele precisa dizer explicitamente. Pelo menos 3 precisa dizer explicitamente. Certo? Quantificar quantidades específicas, né, em números, elas precisam ser explícitas. Elas não tem como ficar escondidas assim. A única que pode ser realmente minimamente implícita é o significado existencial, que é pelo menos um. Pelo menos. Se tiver 2, se tiver 3, está tudo certo, assim, mas o mínimo é 1. O que seria um problema para uma afirmação existencial? Se ninguém satisfizesse a propriedade, certo? E aí, se a gente olhar para essas duas partes, a gente tentar considerar como é que seriam essas afirmações sem a conjunção, né? Uma delas seria: existem números primos. Isso é trivial. Existem números pares. Isso é trivial. Porque se não existissem, a própria palavra não existiria. A gente nunca teria declarado números primos. Assim, se isso não tivesse nenhum significado, né, se não existisse nenhum, a gente nunca teria chegado a essa nomenclatura também. A gente dá nomes para as coisas que a gente quer se referir. Mas quando a gente começa a compor essa condição, quando a gente coloca uma conjunção, um condicional, uma disjunção, né, um ou, aí a gente pode precisar realmente verificar algum detalhe, né? Existem números naturais negativos. Isso é falso, não tem nenhum número natural negativo, né? Os naturais começam do zero e incluem todos os inteiros positivos, mas nenhum negativo. E tudo que a gente fez foi o quê? Foi juntar duas coisas que sozinhas elas são satisfeitas, né? Existem números naturais, existem números negativos, mas se a gente colocar na conjunção, se a gente colocar o e, não dá para essas coisas serem verdadeiras ao mesmo tempo. E aí o enunciado fica falso, certo? Não vai ter nenhum número que é ao mesmo tempo natural e negativo. Esse nosso exemplo, né? Existem números primos pares, dizendo de outra maneira, que provavelmente vai ser a maneira mais próxima da linguagem como a gente fala, da maneira como a gente fala.
mesmo assim usando plural, e mesmo que só exista, na verdade, na prática, só exista um número por um par, né? Esse exemplo aqui é um exemplo verdadeiro, né, de propósito. A gente está nesses exemplos que a gente está analisando mais como interpretar. A questão aqui realmente é da gente não precisar pensar muito na afirmação. Vamos lidar com afirmações simples, verdadeiras, porque o nosso foco é a estrutura do texto. Então, numa frase desse tipo, né, assumindo também que a gente já identificou que ela é um enunciado existencial, o título desse slide em particular está errado. Eu vou trocar o título do tópico. Mas aqui são enunciados existenciais, né? Basicamente a gente procura os mesmos elementos de antes. A diferença é o quê? É que, de maneira geral, sabendo que é um existencial, a coisa mais provável é que a gente tenha uma conjunção. E no caso do existencial é bem mais difícil esconder um condicional. Ele provavelmente vai estar explícito de alguma maneira. Mas, da mesma maneira, a gente vai identificar partes do enunciado que descrevem objetos e que tipo de objetos eles são. E a gente vai tentar determinar o que é condição, de maneira geral, essas condições. Aqui no existencial ele só vai ter condições, ele não vai ter uma consequência. Então a gente entende isso como uma conjunção. Certo? Na maioria dos casos, realmente, o lado esquerdo do condicional, os elementos do lado esquerdo do condicional são conectados por conjunção. E aí é o que acontece aqui, é como se a gente só tivesse condições, não tivesse uma consequência. Então, nesse enunciado aqui, o que a gente tem? Um número par. Certo, eu preciso editar bastante esses slides do existencial, que passou um erro. Esse slide precisa ser refeito. Tá? Olhando lá, o que a gente vai ter, mas o que a gente tem aqui de descrições, né? A gente está descrevendo número primo, está dizendo número par, a gente pode ter que estar falando sobre número primo par, né? São as coisas que a gente conseguiria extrair aqui, certo? E aí a próxima coisa é organizar em torno do conectivo. Aqui o que a gente está dizendo? Que algum número ele é, né, o número é primo, e a gente está dizendo que esse número é par. Então precisa ser ao mesmo tempo, né? Precisa satisfazer as duas condições. É uma conjunção. E aí a gente estabelece que o que a gente tem é esse formato existencial aqui, né? O que a gente está falando que um objeto ele é primo e é par ao mesmo tempo. É isso que a gente vai obter. Vou precisar de um momentinho para atender o interfone aqui em casa. Sim. Tá certo, pode deixar, acho que eu vou pegar. Se for o meu, eu posso pegar depois. Valeu. Bom, dá para continuar. Então, de maneira geral, a outra coisa que a gente precisa procurar, certo? Esse passo, na verdade, normalmente vem antes dos que a gente discutiu, porque ele pode vir um pouco antes, um pouco depois. Isso pode ser uma coisa a gente pode revisar isso daqui, né? Porque, de maneira geral, o que a gente quer identificar realmente é quantas variáveis tem no teorema, e cada variável ele precisa de um quantificador. Nos casos mais comuns, todas elas estão quantificadas universalmente, se a gente tiver um condicional como conectivo principal, e em outras situações, todos eles estão quantificados existencialmente. Esses são os casos mais comuns, tá? Mas tem variações em que essas coisas elas podem ser combinadas em qualquer sequência, encadeadas de qualquer maneira. Mas os casos mais frequentes são todo mundo com para-todo, todo mundo com existencial. E aí olhar realmente quais são essas descrições pequenas que tem na frase é algo que pode ajudar a gente a identificar quantas variáveis existem no teorema. E aí no final, se for necessário, se a gente não tiver identificado desde o começo qual é o formato, né? Se é uma generalização, se às vezes
vai variar muito de como a frase está escrita. Às vezes a gente vai identificar primeiro o conectivo lógico, às vezes o quantificador, às vezes o número de variáveis vai estar claro, certo? É um trabalho de interpretação, mas ele é um trabalho que dá para se acostumar, né, lendo enunciados de teoremas, exemplos no livro, né, com provas. Todo livro vai ter muitos exemplos. E aí, basicamente, se você vê um teorema ali escrito de uma certa maneira, com uma certa estrutura de frase mesmo, né, e você sabe que ele pode ser demonstrado com generalização e alguma técnica de prova de condicional, qualquer outro teorema que tenha a mesma estrutura de frase, a mesma estrutura frasal, aí também pode ser resolvido com aquelas mesmas técnicas, certo? Porque é a mesma estrutura lógica que está na frase. E isso significa que é fundamentalmente uma questão de costume interpretar essas coisas, certo? Não é nada de outro mundo. E como última dica, né, na maneira como a frase está sendo dita, se a frase está sendo dita ela admitir exceções, ela é existencial. E se ela não admitir exceções, ela é universal. De maneira geral é isso, tem variações, e o caminho realmente é ler enunciados, ler demonstrações e correlacionando essas poucas e identificando os padrões que existem, tá? Então, de forma geral, a gente tem essas 4 situações em relação aos quantificadores, né? A gente pode ter um enunciado universal, que a gente quer provar que é verdadeiro. A gente pode ter um quantificador universal, né, e a gente querer provar que ele é falso. Ou a gente pode ter um enunciado existencial e da mesma maneira, querer provar que ele é verdadeiro ou querer provar que ele é falso. No primeiro caso, quando a gente tem um enunciado universal que a gente... Né, aqui cabe dizer que essa questão de verdadeiro e falso normalmente nos exercícios eles vão dar para a gente enunciados verdadeiros e dizer prove esse enunciado, prove esse teorema, demonstre esse teorema. E a gente vai assumir que ele é verdadeiro porque o exercício está dizendo para a gente provar, só dá para provar coisas verdadeiras, tá? Em princípio só se prova coisas verdadeiras, mas no caso geral a gente estuda essas coisas para poder avaliar afirmações que a gente encontre ou para avaliar coisas que a gente suspeita que são verdadeiras, certo? Isso daqui serve para avaliar todo tipo de afirmação verdadeira que tenha um mínimo de estrutura lógica concebível ali, certo? Serve para avaliar generalizações, serve para avaliar, né, os existenciais em particular. E são frases muito comuns mesmo na linguagem na linguagem natural, né, na maneira como as pessoas falam. Então, as técnicas comuns aqui são, de certa maneira, a gente poderia dizer que são 3 aqui. A prova de generalizações e as 2 formas de prova existencial. Né? Na nossa lista aqui a gente tem a prova por contra-exemplo, e é importante entender que a prova por contra-exemplo ela também é uma prova existencial. Ela segue exatamente a mesma estrutura da prova existencial. Normalmente no formato de prova construtiva, que é no que vai consistir a prova de existencial, né? Já que o enunciado ele fala de pelo menos um objeto satisfazer as propriedades, qualquer forma que ela vai servir para a gente garantir isso, que realmente pelo menos um elemento satisfaz isso. E a prova de generalizações a gente tem que, pela natureza da afirmação, garantir que todos os elementos do domínio satisfazem a propriedade ao mesmo tempo. Então, se a gente quer provar que um quantificador universal é falso, né, que uma afirmação universal é falsa, esse enunciado que antes ele disse que todo elemento do domínio satisfaz uma propriedade, ele se transforma no enunciado que diz que nem todo elemento do domínio satisfaz a propriedade. E aí o que é esse nem todo? É a mesma coisa que a gente dizer, existe algum elemento que não satisfaz, que falha. E aí, na linguagem mesmo já deve ficar muito claro, né? Existe um elemento que não satisfaz.
isso se torna um existencial, e é isso que é a prova por contra-exemplo. A gente normalmente, na maioria dos casos do contra-exemplo, a gente resolve isso exibindo esse exemplo que falsifica a generalização. Por isso a gente chama de um contra-exemplo, um exemplo contrário. Mas isso é exatamente no que consiste a prova existencial construtiva. E a prova existencial não construtiva, ela vai ser algo que a gente vai recorrer quando a gente não conseguir encontrar esse exemplo de maneira simples. Então a gente vai escrever um argumento para garantir que ele existe, mesmo que a gente não consiga dizer quem ele é. É uma coisa um tanto mais abstrata, a gente vai ver um exemplo logo mais. E aí, da mesma maneira, né, a prova, quando a gente tem um enunciado existencial para dizer que ele é falso, né, esse daqui eu quero dar um pouco mais de atenção, da mesma maneira a gente usa a prova de generalizações. Porque a ideia de provar que algo é falso, na verdade, isso é feito, né, mostrando que a negação da afirmação é verdadeira, que o contrário dela, a negação clássica mesmo, que a negação daquela afirmação vai ser verdadeira. Sempre a gente escreve provas para coisas verdadeiras. Então, se a gente tem uma afirmação que a gente acha que é falsa, a gente nega ela, e aí essa afirmação negada vai se tornar verdadeira. Então, no caso de um existencial que a gente quer mostrar que é falso, né, por exemplo, digamos aqui, a gente quer mostrar a afirmação é de que existe um número par que o quadrado dele é ímpar, certo? Isso é falso, é impossível. Mas como é que a gente demonstra isso? E por que a gente precisaria de prova de generalização para provar isso? A primeira coisa é a gente negar. Na negação a gente vai dizer que não existe nenhum número par que o quadrado dele seja ímpar. E aí a chave é entender que esse não existe, no fundo é um para todo. O que a gente está dizendo quando a gente diz que não existe um número dessa forma? É a mesma coisa que a gente dizer que todo número, certo? Quando a gente nega isso daqui, eu posso editar isso daqui para adicionar mais passos nesses slides, certo? E na transição, mas a título de explicação, né? A gente comentou que o existencial é como se fosse um ou, e a gente tem aqui a negação de um ou. Então, o que acontece quando a gente nega um ou, né? São aquelas leis de De Morgan. Ela vira uma conjunção de negações, né? Se a gente tiver A ou B e a gente negar isso é equivalente a não A e não B. Então ela vira uma conjunção das partes negadas. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Se a gente entender que o existencial é uma disjunção e o para todo é uma conjunção, a gente vai virar... E aí, com mais algumas transições e regra de condicional, elas se transformam nessa daqui. Essas afirmações elas são equivalentes. Dizer que não existe nenhum número que o quadrado dele seja ímpar é a mesma coisa que dizer que todo número par tem quadrado que não é ímpar. Ou, de forma equivalente, de novo, que ele é par. Tá? Eu posso adicionar... todos os passos dessa transição com regras de lógica proposicional antes de disponibilizar os slides. Certo. Então o que a gente conclui é isso, certo? Para demonstrar que esse novo enunciado é verdadeiro, a gente precisa de prova de generalizações, que é o que a gente tem para todos, certo? No fundo é como se fossem realmente só essas três opções: prova de generalização, prova construtiva do existencial, que é a que a gente exibe o exemplo, ou prova não construtiva, que é o que a gente apela quando não consegue fazer a construtiva, sabe? A estrutura da prova de generalização, ela sempre passa por esses três passos. Ela sempre tem esses três passos. O primeiro passo a gente chama de instanciação, em que a gente pega um elemento qualquer do domínio. Para cada variável que tem para todo, a gente elege um elemento do domínio. E aí isso cria um objetivo para a gente que é mais simples, no sentido de que esse novo objetivo, ele não tem mais o quantificador, ele não tem mais variáveis. Na hora que a gente troca o para todo x para olhar para um elemento qualquer, né, isso daqui é um truque de linguagem
de abstração, a gente passa a falar sobre um objeto só, mas como a gente não sabe que objeto é esse, a gente não especificou realmente, é diferente da gente estar falando de todos os naturais e você pegar esse daqui é o número 2, é o número natural, e falar só sobre o 2. Tem coisas que a gente pode falar sobre o 2 que não valem para todos os naturais, né? Mas se a gente pega um elemento qualquer e diz, esse daqui é o número C, C é um número natural. Qualquer coisa que eu falar sobre o C que valha para ele, vale para todos os números naturais ao mesmo tempo, porque eu não sei quem é o C. Ele é um elemento único que a gente selecionou, mas ele não restringe nada do que a gente pode falar sobre os números naturais, porque ele não é completamente específico. Eu não estou dizendo que ele é um número par, eu não estou dizendo que ele é o 2, eu não estou dizendo que ele é um quadrado perfeito, eu não estou afirmando nada sobre ele. Tudo que eu afirmei que é um número natural, que é o que a gente precisava falar de todos os naturais, agora a gente vai falar sobre um só. Esse é o truque da instanciação. E esse passo ele é desfeito na generalização, que é o que conclui essa prova, e que com frequência pode ficar implícito. Ele não precisa ser realmente escrito, certo? É muito comum que as demonstrações elas terminem quando concluem o desenvolvimento. E aí se a gente pega essa afirmação, né, para todo x, se x é par, então x ao quadrado é par. Na hora que a gente troca a variável por um elemento qualquer, o quantificador some e o x é substituído por c. Aí a frase que fica é essa frase entre aspas, c é par, se c é par, então c ao quadrado é par. É isso que fica. E aí essa frase ela não tem variáveis, porque o c não é mais uma variável. Se ele fosse uma variável, ele precisaria de um quantificador, certo? É a minha melhor interpretação aqui para isso. E como ela não tem variáveis, ela é uma afirmação de lógica proposicional. Nesse ponto ela é proposicional. Então, o conectivo principal agora é a implicação, certo? E aí a gente precisa provar isso, que se o c é par, então o c ao quadrado é par. Antes, a gente precisava provar que para todo x, se x é par, então x ao quadrado é par. Agora, a gente precisa provar que se o c é par, então c ao quadrado é par. Que é uma afirmação mais simples. O que a técnica deu para a gente? De generalização. Ela deixou a gente assumir um elemento qualquer e criou um novo objetivo que é mais simples do que o original. O objetivo vai mostrar, nesse caso, né, que se c é par, então c ao quadrado é par. E tem uma parte em aberto, que é exatamente como é que a gente prova agora essa afirmação mais simples. Mas ela permite a gente trocar uma afirmação complexa por uma afirmação um pouco mais simples. E aí a gente utiliza outra técnica depois para isso, certo? Quando a gente for no condicional, a gente vai ver isso. Então, esse enunciado, né, que é o enunciado do existencial, é o nosso exemplo do existencial. Para provar isso daqui, a gente precisa usar uma prova existencial. E aí a gente tem duas opções. A primeira opção é a prova construtiva, que é a forma mais simples, e sempre que possível a gente vai utilizar ela. E ela consiste na gente oferecer um exemplo. A gente aponta um elemento do domínio para cada variável, né? Nesse teorema só tem uma variável, então a gente só precisa de um elemento do domínio. A gente aponta esse elemento e diz, né, aqui o número 2, né, o 2, ele é um número que é primo e é par, que é o que estava sendo pedido no teorema. E pronto, a prova está concluída, isso é suficiente, porque a gente mostrou que um elemento do domínio satisfaz as propriedades de ser primo e par ao mesmo tempo. Né? Como a interpretação do existencial é pelo menos um, na hora que a gente mostrou esse está resolvido, está provado. A gente não precisa se preocupar com mais nada. Só que em alguns enunciados, às vezes é complicado encontrar esse exemplo. Às vezes a gente não sabe quem é esse exemplo. E aí nessas situações a gente precisa apelar para a prova não construtiva. Que aqui a gente está com uma prova não construtiva para o mesmo teorema. E vocês veem que ela é bem mais ampla, porque exatamente como eu não sei que número é esse,
né, a gente vai fazer de conta que não sabe que número é esse, que é o 2, né, o exemplo. O 2 era o único exemplo, né, o teorema poderia admitir mais, para ser correto, é um ou mais. Só que basta a gente mostrar um, a gente mostra o 2 nesse caso, é uma prova construtiva. Mas se a gente não soubesse que o 2 é o exemplo, se a gente não conseguisse enxergar isso, a gente precisaria fazer uma prova não construtiva. E aí essas provas normalmente usam uma técnica chamada prova por contradição, que a gente viu anteriormente, e é o último tópico desse slide de hoje, certo? Para a gente ter o exemplo de prova não construtiva, aqui a gente já está fazendo uma prova utilizando isso. Então a contradição ela começa negando o teorema. E como isso daqui, né, o apelo que tem aqui é o quê? Como a gente está no enunciado existencial, usar redução ao absurdo, usar a contradição, é negar essa afirmação e aí ela vira uma generalização. Na hora que ela vira generalização, que é na própria contradição, o objetivo é a gente nega a afirmação que a gente quer provar e mostra que isso leva para algo falso, mostra que isso leva a uma contradição. Então o que a gente faz? De maneira equivalente, a gente transforma ela numa afirmação geral, negando, e busca um contra-exemplo, que é um pouquinho diferente, é basicamente também um truque de linguagem, essa estratégia por redução ao absurdo no existencial, mas ela é muito efetiva. Então aqui, se a gente começar negando a afirmação, né, o que a gente vai supor é que não existe nenhum número primo par, né? Ou, de maneira equivalente, a gente vai supor que todos os números são ímpares, né? Suponha que todos os números primos são ímpares. Não existe nenhum número primo par. Então vou mostrar que isso é absurdo, que isso é impossível, que isso não deveria acontecer. A estratégia que eu usei aqui foi o quê? Eu selecionei um número par, poderia ser qualquer um, certo? Mas a gente pega aqui, no nosso exemplo, a gente está pegando o número 42. E aí, pela nossa suposição, né, o 42 não é primo, né? A gente supôs que todos os números primos são ímpares, então o 42 não tem como ser primo. O que significa que ele é um número composto. E significa que ele é um produto de números primos. Esse é um tópico também que a gente estuda mais na frente, né? A gente não tinha chegado na disciplina, mas ele é um tópico também de ensino fundamental e médio, em que a gente aprende a fatorar números, né? Todos vocês devem ter visto fatoração antes. E como ele não é um número primo, ele é um produto de números primos, né? Ele pode ser fatorado e ele é um produto de números primos. Então, na fatoração do 42, todos os números que vão aparecer, já que todos eles são primos, eles precisam ser números ímpares. E aí o que a gente está olhando aqui então, é para uma situação em que a gente está multiplicando vários números ímpares e o resultado, 42, é o número par. Isso é absurdo, né? Se a gente multiplicar números ímpares, o resultado vai ser um número ímpar. Que, né, no caso geral, a gente poderia demonstrar isso primeiro, né? Multiplicar dois números ímpares e dar um número ímpar. Isso vai ser com certeza um exercício na disciplina, nas nossas listas. E aí poderia ser uma parte dessa prova, mostrar isso, que se a gente multiplicar números ímpares, o produto é ímpar. Mas aqui é suficiente a gente afirmar isso, nesse ponto. O que a gente descreveu, a partir da nossa suposição, a gente supôs que o teorema era falso, por contradição. E aí a gente está concluindo isso, uma situação que não pode acontecer. Que essa suposição da gente, ela levou à conclusão de que eu posso multiplicar números ímpares para obter um número par. Isso é absurdo. Então, necessariamente deve existir um número, pelo menos um número, que é primo e é par. E aí vejam, nessa demonstração a gente não afirmou quem é esse número primo par, a gente não deu nenhum número primo que seria par, e em particular a gente não disse quantos eles são também. A gente pode, assim, existe pelo menos um, que é o que o teorema está dizendo. Essa foi a conclusão que a gente chegou. E a diferença é sempre essa, certo? Se a gente conseguir dar o exemplo, a gente dá o exemplo, certo? Não tem nenhum motivo para a gente apelar para a prova não construtiva, a não ser realmente como um exercício, né? Que foi escrever esse exemplo aqui, foi um exercício para mim. Se a gente consegue encontrar o exemplo,
e a gente não estiver fazendo um exercício específico de prova não construtiva, a gente pode simplesmente apontar o exemplo, a gente vai pela técnica de prova construtiva e pronto, certo? É o caminho mais curto, é o caminho mais simples, é o caminho mais direto e é eficiente. Essas técnicas podem substituir uma outra livremente também. As duas elas são opções. Que são as mesmas opções que a gente tem quando a gente quer mostrar que um enunciado de generalização é falso. Só que a gente mostra, né, o que a gente precisa é exatamente exibir um contra-exemplo, seria uma prova construtiva, ou a gente faz uma prova não construtiva para garantir que um contra-exemplo existe. São as mesmas opções, porque a negação de um para todo é exatamente um existencial. Então, essa é a primeira parte do que a gente viu. A gente tem generalizações existenciais e tem também prova por contra-exemplo, é um tópico no livro, né? Esses são os tópicos que devem ser revisados. Na parte de provas existenciais tem lá também exemplos, né, de prova construtiva e não construtiva, mas aqui a gente pode encarar que esses daqui são 3 técnicas, certo? No caso existenciais seria dividido em 2 técnicas diferentes também. E além disso daqui a gente estudou a prova de condicionais, que é uma coisa que normalmente vem emparelhada com o quantificador universal. Então, o formato mais comum que a gente tem para generalização é esse para todo x, se P de x, então Q de x, certo? A gente pode assumir realmente que sempre existe um condicional de generalização, porque no mínimo tem a condição de fazer parte do domínio. E aí a gente tem 3 técnicas para isso daqui. Quando a gente vai provar o condicional, a gente pode optar por prova direta, contraposição ou contradição, que também é chamado de redução ao absurdo, e às vezes é abreviado como RAA. Essas 3 técnicas, elas são as 3 são derivadas do condicional e por isso elas são equivalentes, certo? Elas são caminhos diferentes para provar exatamente as mesmas coisas. Qualquer coisa que possa ser provada com uma pode ser provada com as outras 2, mas normalmente tem uma delas que vai dar para a gente um caminho mais simples e mais curto. Tá? Vai depender um pouquinho de quais são as propriedades discutidas nas condições e nas consequências do condicional no teorema. A gente vai ver aqui um exemplo de cada uma delas, usando para o mesmo teorema. E para esse teorema, a prova direta é mais simples. Com frequência, a prova direta é mais simples. Mas ou para outros enunciados, a contraposição ajuda mais. Em alguns casos, a redução absurda ela é muito mais simples, muito mais curta. Tá? Experimentar com as 3, né? Se tentar uma e tiver difícil avançar, recomeça com outra, né? Isso daqui também é uma questão de costume, tem muitos padrões que vocês vão perceber à medida que estiverem exercitando, né? Não tem segredo aqui, realmente é exercitar e se acostumar com os padrões. Então, no nosso exemplo de antes, né, que dizia que o quadrado de um inteiro par é par, a gente viu que essa estrutura para todo x, se o x é par, então x ao quadrado é par. A gente tem um conectivo condicional. E aí a gente tinha visto na parte da generalização, aqui eu estou repetindo o slide para mostrar para vocês que a gente tinha concluído lá, a gente estaria começando com seja C um C qualquer, a instanciação, a gente está trocando o x e o para todo por um elemento específico do domínio. Aí a parte do desenvolvimento, como a gente falou, essa parte está em aberto. Ela vai dizer para a gente que a gente precisa provar, ela vai dar para a gente um objetivo. Ela tem uma hipótese que é de que o C é inteiro, certo? A gente supôs que tem um C inteiro aqui, e ela dá para a gente um objetivo, que se o C é par, mostrar agora que se o C é par, então o C ao quadrado é par. Né? Mas esse item, ele deixa uma parte em aberto. A gente tem que utilizar essa técnica, continua, a prova não está concluída, né? Ela só destacou para a gente alguns passos, e a gente vai precisar, como a gente tem, o objetivo ela é uma afirmação condicional, a gente vai precisar de uma técnica de condicional em seguida.
Então, se a gente for aqui por prova direta, e aí aqui a gente tem uma subprova que é a prova do condicional. Se C é par, então C ao quadrado é par, né? Ela é uma subprova para a prova do teorema todo, e ela está numerada aqui dos pontos 2.1 a 2.3. Então vejam só, aqui se a gente for por prova direta, que é a técnica talvez que na maioria dos casos dá o caminho mais simples, né? O que a gente vai fazer, a gente vai supor que o C é par, a gente vai supor o lado esquerdo do condicional. É sempre questão de estrutura, certo? Reforço, sempre questão de estrutura. As técnicas de condicional, todas elas vão servir para provar que tipo de afirmações? Aquelas em que o conectivo condicional seja o conectivo principal. E aí a prova direta, o que ela vai fazer para a gente? Como a gente falou lá no começo, ela é uma técnica de demonstração, ela vai dar para a gente algumas hipóteses e ela vai dar para a gente um objetivo novo, que nos dois casos são afirmações mais simples do que a afirmação que a gente quer provar. Tá? A afirmação que a gente quer provar é que se C é par, então o C ao quadrado é par. A prova direta ela vai dizer para a gente o seguinte: suponha que o C é par, suponha o lado esquerdo dessa implicação, e tome como objetivo, né, como objetivo intermediário, provar, concluir que o C ao quadrado é par, utilizando essa hipótese. As duas são afirmações mais simples. C é par é uma afirmação bem menor, que inclusive nem tem mais conectivos. C ao quadrado é par também é uma afirmação menor, que nem tem mais conectivos. Então a técnica ela deu pra gente isso, uma nova hipótese, a gente vai supor que o C é par, ela deu pra gente um novo objetivo. A gente precisa concluir que o C ao quadrado é par. E da mesma maneira ela deixa uma parte no meio em aberto, que é contextual. A gente precisa avaliar quais são os conceitos utilizados por essas afirmações, né? Quais são as propriedades. Então a gente está falando aqui de números inteiros, a gente está falando sobre eles serem pares, a gente está falando sobre levar um número ao quadrado. E esses elementos da linguagem do teorema é que vão dizer pra gente o que a gente precisa usar. Então, definitivamente tem a aritmética aqui, né? Levar um número ao quadrado é multiplicar ele por ele mesmo. E além de aritmética, a gente tem que falar sobre o que é um número par. Né? Todo número par é inteiro. Esse conceito ele só existe para números inteiros, certo? Tanto positivos quanto negativos, mas números inteiros. Então, o que a gente vai ter aqui, na hora que a gente supõe que o C é par, a gente pode concluir que ele é um inteiro, por exemplo. Mas, normalmente, o que a gente quer fazer, a partir das hipóteses, é utilizar as definições para expandir esse conceito, certo? Toda definição, eu vou colocar lá no Moodle um material que eu escrevi sobre isso para vocês. Toda definição, ela vai ter, normalmente, ela vai funcionar como um se somente se, em que um lado ela escreve as coisas de maneira mais concisa, e normalmente essa maneira mais concisa ela dá um nome para o conceito, né? Ela está definindo um conceito novo, ela normalmente vai dar um nome para esse conceito, e a parte mais expandida, a parte maior, ela detalha e realmente descreve o que é esse conceito, ela caracteriza. E aí normalmente quando a gente começa uma demonstração, na hora que a gente monta uma hipótese, a gente quer utilizar essa definição para expandir o significado do conceito. A gente quer usar a definição indo do lado mais conciso para o lado mais conciso para o lado mais elaborado, para o lado mais detalhado. E com frequência, quando a gente estiver terminando o argumento, que a gente quiser chegar a conclusões de novo, essas conclusões elas vão estar escritas em termos desses conceitos. Então, normalmente, a gente vai usar de novo essas definições, só que dessa vez indo do lado mais expandido, do lado mais elaborado, de volta para o lado mais conciso. É o que está acontecendo aqui. Tá? A definição mais comumente útil de número par é dizer, né, a partir da conclusão de que o número é par, é dizer que existe um número inteiro, a gente precisa de uma variável auxiliar para isso, então aqui a gente está chamando de k. Existe um inteiro k, tal que o c, né, o nosso número c é par, então existe um número inteiro k, tal que o c é duas vezes esse k. Todo número par é divisível por 2, isso significa que ele é igual a duas vezes multiplicado por algum inteiro.
Esse número precisa ser inteiro. Se a gente abrir mão desse número ser inteiro, a gente consegue escrever qualquer número dessa forma, né? O 3, ele é 3 vezes 1,5, mas 1,5 não é inteiro, e nem o 3 é par. A restrição aqui sempre é essa, né? Existe um inteiro, é muito importante dizer que o K é inteiro, senão a coisa não funciona. E dizer que o C é igual a 2 vezes esse K. Essa é a definição que a gente usa para número par. É a definição que normalmente vai ser mais útil. Tem definições alternativas, sinônimas, mas essa daqui é normalmente a mais informativa. E por isso mais útil para as demonstrações, né? A gente vai utilizar muito essa definição. E aí, a partir disso, a gente sabendo que o C é igual a 2K, a gente pode falar alguma coisa sobre o C ao quadrado. Porque o que é o C ao quadrado? É C multiplicado por ele mesmo. Então isso vai ser 2K multiplicado por ele mesmo. Né? A gente pode substituir o C por 2K, que é 4 vezes K ao quadrado, 2K elevado ao quadrado. Né? É 2 ao quadrado vezes K ao quadrado, então 4K ao quadrado. E isso permite a gente isolar o número 2 para isolar assim, o número 2, né, colocando ele em evidência, de maneira geral, como se a gente colocasse ele em evidência aqui, para dizer que o C ao quadrado ele é igual a 2 vezes um número inteiro. Se o C é 2 vezes um número inteiro, ele é um número par. Isso daqui só está funcionando porque a gente disse antes que o K é um número inteiro. Se a gente não disser que o K é um número inteiro, a gente não pode dizer que 2K ao quadrado é inteiro também. E aí a gente não tem como concluir que o C ao quadrado é par. Tá? Essa demonstração está bem concisa. Isso daqui é o mínimo possível para demonstrar esse teorema, certo? Os elementos aqui são os mínimos possíveis. No máximo a gente poderia ter escondido aqui esse 4K2, escrito direto que C ao quadrado é 2 vezes 2K ao quadrado. Seria aceitável, mas é o mínimo possível. E aí o que a gente fez? A gente indicou a técnica, né? A gente disse que está indo por prova direta, supôs o lado esquerdo da implicação, né? Que o C é par, e conseguiu concluir, usando essa hipótese, a gente conseguiu concluir que o C ao quadrado também é par. Isso significa que o condicional é correto, por causa da técnica, certo? E aí o que a gente fez aqui? A gente pegou aquela prova que a gente tinha antes, que estava começando por generalização, e completou a parte que estava em aberto, que era provar esse condicional. A gente completou a parte que estava em aberto com uma nova prova, usando outra técnica, no caso a prova direta. Tá? A gente poderia ter feito isso com qualquer uma outra das duas técnicas. E para exemplificar, aqui a gente tem também uma prova por contraposição e contradição, depois que a gente comparar as três técnicas. Então, qual é a diferença entre elas, né? Na prova direta, sempre a gente vai ter aqui um condicional simples. A gente está falando sobre algum objeto de domínio, que a gente está falando aqui de maneira geral como sendo C, e o condicional ele pede que se ele satisfizer a propriedade P, também satisfaça a propriedade Q. Então, na prova direta, a gente vai supor o lado esquerdo dessa implicação, e a gente vai buscar alcançar o lado direito da implicação. Supõe que C satisfaz a propriedade P e busca concluir que o C satisfaz a propriedade Q. Na prova por contraposição, ou contrapositiva, a gente supõe a negação do lado direito da implicação. A gente vai supor que o C não satisfaz a propriedade Q, e a gente vai buscar concluir que o C não satisfaz a propriedade P. A técnica nos diz para fazer isso, certo? Da mesma maneira, ela está nos dando uma hipótese, que o C não satisfaz a propriedade Q, e ela está nos dando um novo objetivo mais simples que o original, para concluir que o C não satisfaz a propriedade P. E a terceira técnica, que é a prova por contradição, ela nos diz para supor ao mesmo tempo que o C satisfaz a propriedade P, mas não satisfaz a propriedade Q. Isso daqui fundamentalmente significa que a gente está supondo a negação do condicional, a gente está supondo que esse condicional é falso.
E aí quando é que um condicional é falso, né? Quando o lado esquerdo dele é verdadeiro e o lado direito é falso. Então é isso que a gente está assumindo aqui, que o lado esquerdo da implicação é verdadeiro, né? Que o C satisfaz a propriedade P, e que o lado direito dela é falso, ou seja, que o C não satisfaz a propriedade Q. A gente assume as duas coisas ao mesmo tempo, que é a mesma coisa que assumir essa conjunção. E aí o que a gente vai buscar no lugar? A gente vai buscar uma contradição, que é esse símbolozinho aqui, normalmente chamado de bottom. A gente vai buscar uma contradição, a gente vai buscar concluir uma coisa que é obviamente falsa e que normalmente vai aparecer pela afirmação, né? A gente vai entrar em contradição normalmente. A gente supôs uma coisa e vai concluir o contrário dessa coisa. Normalmente é isso. Como começar supondo que um certo número é par e mais na frente descobrir que ele é ímpar, né? Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, vamos ver como é que ficam aqui as provas do mesmo teorema utilizando essas outras técnicas. A gente está vindo de novo a mesma estrutura de antes que a gente tinha na prova direta. A única coisa que eu estou variando aqui são os pontos que estão aqui como subtópicos do ponto 2. É só o desenvolvimento que está mudando, certo? Todo o resto é igual ao do slide de prova direta, a esse slide aqui. A única coisa que está variando realmente é o desenvolvimento. Então, por contraposição, se a gente for por contraposição, a gente vai supor a negação do lado direito da implicação. É isso que a gente vai estar supondo, né? A gente vai estar supondo que no lado direito da implicação a gente tem que C ao quadrado é par. A gente vai supor o contrário disso. A gente vai supor que o C ao quadrado é ímpar. A negação disso. A gente supõe que o C ao quadrado é ímpar. E para esse enunciado em particular, essa suposição ela não é tão boa assim, porque ter o quadrado ímpar para falar sobre a base dessa exponenciação não é uma coisa tão direta, não é uma coisa tão simples, né? É muito mais fácil quando a gente sabe algo da base falar sobre o quadrado, que foi o que aconteceu no começo. E aqui a gente vai precisar fazer o contrário. Então essa demonstração, ela também, assim, a técnica ela continua resolvendo, mas nesse exemplo em particular, para esse teorema em particular, essa demonstração ela é um pouco menos intuitiva do que a anterior, certo? Quero reforçar que para outros teoremas pode ser o contrário, pode ser que a contraposição seja muito mais intuitiva. Então, por contraposição, a gente supõe que o C ao quadrado é ímpar. A gente supõe a negação do lado direito. E aí o nosso objetivo agora é concluir a negação do lado esquerdo. Concluir que o C é ímpar. Como é que a gente vai ter que fazer isso, né? Aqui eu apelei de novo para fatorações, certo? Por contraposição a gente supôs que o C ao quadrado é ímpar. Isso significa fundamentalmente que ele não é divisível por 2, né? Porque quando a gente tentar dividir ele por 2 vai deixar resto 1. Todo número ímpar dividido por 2 deixa resto 1. Então, isso significa que se a gente fatorar o número C ao quadrado, ele só vai incluir números ímpares na fatoração dele. E já que ele só tem números ímpares, assim, né? Como C ao quadrado ele é C vezes C, né? Ele é o C multiplicado por ele mesmo, os fatores do C, isso daqui são propriedades de fatoração que a gente vai discutir mais na frente. Os fatores do C são os números que aparecem quando a gente fatorar o C. Eles vão aparecer na fatoração do C ao quadrado, todos eles, sem exceção. Então, se o C ao quadrado só tem fatores ímpares, o C também só pode ter fatores ímpares. E aí significa, quando a gente multiplicar os fatores do C, que o C é um número ímpar. Certo? Fatoração é algo que ajuda muito de maneira geral quando a gente está falando sobre os números serem múltiplos de qualquer outro número, né? No caso aqui de múltiplo de 2. O 2 é um número primo. Então, com frequência, se a gente vai falando sobre pares e ímpares, ajuda se a gente souber falar de fatorações e as propriedades que aparecem aqui. Não são caminhos necessários, né? Se o exercício disser para demonstrar esse teorema, no caso mais comum, a gente vai para a prova direta, então a gente nem precisava falar de fatoração lá, só precisava realmente a definição de número par,
Mas de maneira geral, né? Quanto mais ferramentas a gente tem, quanto mais ferramentas a gente acumula, no caso, quando a gente está falando sobre números, né? A parte toda de números de divisibilidade, números primos, ela vai ajudar muito nessas coisas. Ajuda, são ferramentas a mais, né? Mas tem outros caminhos também aqui que vão por contraposição e muito mais facilmente do que isso, caminhos que vão por contradição, que a gente vai ver agora. Inclusive a gente vai ter 2 exemplos para contradição. Esse exemplo é o menos intuitivo dos que eu vou mostrar, tá? Mas eu vou começar por ele. A gente vai começar supondo, né, agora o lado esquerdo, que o lado esquerdo da implicação é verdadeiro, ou seja, que o C é par, mas ao mesmo tempo a gente vai supor que o lado direito é falso, que seria supor que o C ao quadrado é ímpar. Então o que a gente está supondo é isso, que o C é par, mas o C ao quadrado é ímpar. Certo? A intenção aqui realmente, a gente supõe que o teorema é falso. No caso aqui a gente está supondo que essa implicação, que é o que a gente quer provar no momento, a gente está supondo que esse condicional é falso. E aí a gente faz isso supondo que o lado esquerdo é verdadeiro e o lado direito é falso. Então a gente tem 2 hipóteses. E essa é o motivo pelo qual a própria contradição é tão útil. Esse é um dos motivos. Certo? É porque, em comparação às outras técnicas, ela nos dá 2 hipóteses. Se a gente voltar aqui um pouquinho na comparação, vejam só. A prova direta ela dá uma hipótese para a gente, que o lado esquerdo da implicação, né? Que o C satisfaz a propriedade P. A contraposição ela também só dá uma hipótese, que o C não satisfaz a propriedade Q. E a contradição ela dá para a gente ao mesmo tempo as 2 hipóteses. Ela dá para a gente a hipótese da prova direta e ela dá para a gente a hipótese da contradição, da contraposição, ao mesmo tempo. E de maneira geral, ter mais hipóteses é favorável para a demonstração, porque a gente tem mais coisas para trabalhar, isso dá mais opções. Então a gente supôs isso aqui, que o C é par, mas o C é ímpar. E a gente pode desenvolver a partir de qualquer uma das 2. A gente pode desenvolver algumas conclusões a partir da primeira hipótese, outras conclusões a partir da segunda hipótese. Mas de toda maneira o que a gente está procurando é uma contradição. A gente quer em algum momento afirmar uma coisa e depois afirmar a negação dela. Então, a partir do fato, né, a gente supôs que o C é par, isso significa que existe um inteiro K, tal que o C é igual a 2K, pela definição de par. E já que o C ao quadrado é ímpar, isso significa que existe um J inteiro também, um outro número inteiro, chamado de J, que o C ao quadrado é igual a 2 vezes J mais 1. É a definição que a gente vai usar normalmente no número ímpar. E aí, a partir do primeiro fato, né, da nossa primeira conclusão, se a gente pegar o C ao quadrado, né, ele é C vezes C, 2 vezes K vezes 2 vezes K, então ele é 4K ao quadrado. E aí isso permite a gente concluir, né, se o C ao quadrado é 2 vezes J mais 1 e o C ao quadrado é 4K ao quadrado, que essas 2 coisas são iguais. 4K ao quadrado é igual a 2J mais 1. Que, em princípio, assim, alguns de vocês já devem estar percebendo aqui onde vai ser a estranheza. Mas vejam só, de maneira geral, né, quando a gente começa uma própria contradição, existem infinitas contradições diferentes que a gente pode encontrar. Porque se a gente pega um teorema verdadeiro, né, uma proposição verdadeira, e assume que ela é falsa, isso gera um grande número isso é um erro, né? O que ela gera é um erro. E aí a técnica funciona com um argumento que mostra isso. Se eu supuser que isso é falso, isso leva a um erro. Então eu não deveria supor que é falso. Eu posso concluir que ela é verdadeira. Essa é a estratégia da contradição. Aqui eu vou mostrar uma contradição bem específica, né? Que é a partir dessa igualdade, que 4K ao quadrado é igual a 2J mais 1. Para evitar mexer aqui no quadrado, eu vou isolar o J. E aí, quando eu isolar o J, eu vou ter o quê? Né? Eu vou passar o 1 para o outro lado subtraindo, primeiro, para ter 4K ao quadrado menos 1 igual a 2J.
E aí depois eu passo 2 dividindo para o outro lado. Então a gente vai ter essa expressão. J é igual a 4k ao quadrado menos 1 sobre 2. E para caber no slide, eu levei logo para essa conclusão de que isso não é um número inteiro. Mas por que que não é um número inteiro? Porque o k é inteiro, em primeiro lugar, certo? Isso daqui é fundamental. Então, quando eu multiplicar aqui, elevar ao quadrado, multiplicar por 4, essas coisas ele continuam inteiro. Subtraindo por 1 também, tudo bem. Mas não é só porque ele é inteiro que as coisas vão dar certo, né? Esse número aqui, 4k ao quadrado, é par. E quando eu subtraio 1, o numerador dessa fração fica um número ímpar. Um número ímpar dividido por 2 não é inteiro. Não tem como ser inteiro, né? Ele vai deixar resto 1. Ele vai ter uma parte decimal, ele vai ter uma parte fracionária, né? Ele vai ser alguma coisa, vírgula 5. Então não é um número inteiro. A gente concluiu o quê? Que o J não é um número inteiro. Aqui está a contradição. Bem aqui a gente tinha que o J era um número inteiro. E no ponto 2.2, né, a gente tinha que o J era um número inteiro. E no ponto 2.4 a gente tem que o J não é inteiro. Essa é a contradição. Na hora que aparece a primeira contradição, a gente pode dizer absurdo, contradição, né? Apontar isso é uma contradição. Tem várias maneiras como a gente pode fazer aqui, certo? Mas de maneira geral a gente revela, né? Isso daqui é contraditório, porque o J era inteiro. E isso é suficiente para dizer que o condicional é correto. Isso é suficiente para dizer que o condicional era correto. Porque a gente começou supondo o contrário dele e levou para uma contradição. E mostrou que isso leva para uma contradição. Aqui a gente tem uma alternativa um pouquinho mais simples. Que poderia ter aparecido antes. Os primeiros passos são iguais. A gente supôs que porque a primeira parte ela vem da técnica. As hipóteses. A técnica diz pra gente o que supor, né? A partir da proposição que a gente quer provar, a aplicação da técnica diz pra gente o que a gente quer supor e o que a gente deve concluir. Então a gente deve supor o lado esquerdo da implicação, que ele é verdadeiro, e supor a negação do lado direito da implicação. Então a gente está supondo que o C é par e o C ao quadrado é ímpar, mesma coisa. Então existe um inteiro K, que o C é igual a 2 vezes K, existe um inteiro J, que o C ao quadrado é igual a 2J mais 1. Beleza. Então agora no 2.3 o que mudou foi pouquíssima coisa. Só o que? Quando eu cheguei aqui no 4K ao quadrado, em vez de usar isso para dizer que ele era igual a 2J mais 1, eu estou concluindo 4K ao quadrado é um número par. Eu posso separar o 2, como a gente tinha feito na outra demonstração, como se eu colocasse o 2 em evidência, mas o fato é esse. Daqui eu já posso concluir que esse número é par. O C ao quadrado é um número par, certo? Só que, bem aqui em cima, a gente tinha suposto que o C ao quadrado era ímpar. Então a gente já tem uma contradição aqui também. Uma contradição diferente, que vem exatamente das mesmas hipóteses. E tanto faz qual é a contradição que a gente encontra. Existem muitas opções, sempre vão existir muitas opções de contradições derivadas se a gente começar uma demonstração por contradição de uma proposição verdadeira. Certo? Então está aqui destacado onde é que está a nossa contradição. A gente tinha que o C ao quadrado é ímpar, tinha suposto isso, e concluiu que o C ao quadrado é par. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, isso é impossível. Então, são os exemplos das nossas técnicas, né? E isso conclui o que a gente tinha visto antes de paralisar as atividades. Além das técnicas para os quantificadores, né, a generalização, as provas existencial e como é que a gente faz uma prova de contra-exemplo, né? A gente tinha visto também essas técnicas de condicional, todas elas, a prova direta, contraposição e contradição. Elas são basicamente variações umas das outras, né? Todas elas servem para todo tipo de condicional. Essas técnicas são equivalentes, portanto, elas podem substituir uma outra à vontade, sem nenhum prejuízo, sem nenhum ganho. E normalmente elas vão ser combinadas, como a gente viu aqui nos nossos exemplos, né? É correto assumir e deve ser dito, né, que todo teorema ele vai ter algum quantificador, porque ele vai estar falando sobre um domínio, né? A gente tem afirmações que podem
a gente poderia querer demonstrar, né? Por exemplo, o número 2 ele é primo e par. Isso é uma afirmação, a gente poderia dizer que isso é um teorema também, né? Mas raramente os teoremas vão ser assim sobre um objeto tão específico. No caso geral, os teoremas são sobre elementos de um conjunto, sobre um domínio. E aí significa que tem que ter uma variável e essa variável tem que estar quantificada. Sempre. E aí no caso geral, realmente, a gente usa pelo menos duas técnicas, portanto, né? A gente começa baseado no quantificador, da variável quantificada mais externamente, do quantificador principal. Né? Se forem mais quantificadores, a gente vai encadeando a mesma técnica, se for o mesmo quantificador, etc. Mas sempre avaliando isso, né? Qual é a estrutura principal da frase que sobrou no meu objetivo atual. É um quantificador, é um conectivo? O que é adequado aqui? Como é que eu procedo a partir dessa situação? No caso geral, um quantificador, e dentro do que a gente viu aqui também a gente está equipado nesse momento, né, para provar qualquer coisa que só dependa de quantificador e, no caso da generalização, do condicional. Certo? Os outros casos a gente vê no próximo tópico, que vai concluir a parte de demonstrações com as técnicas que tinha faltado a gente ver anteriormente. Esses slides vão ser disponibilizados na turma, no grupo da disciplina. Eu vou fazer algumas correções para ele primeiro. E a gente discute dúvidas também pelas ferramentas combinadas, tá certo? Lista de exercícios a lista de exercícios vai vir um pouquinho mais tarde acompanhando esse vídeo.